Está começando mais um programa da AME Osasco e você deve estar pensando aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é esse, o pensamento. Antes de começar esse bate-papo junto com o Alan, com a Emily, com o Marcos e com o Alejandro, a gente quer convidar vocês a se inscrever aqui no canal da AME Osasco e você deixar o seu like, deixar o seu comentário e lembrar a todos que sempre que você estiver nos acompanhando, aproveita, comenta, faça a sua pergunta, diga de onde você é, qual a casa espírita que você frequenta, enfim. Mostre para nós o seu interesse, a sua dúvida, a sua curiosidade e claro que a gente junto aqui vai tentar levar até você as respostas de todas as suas dúvidas, questões, enfim, aproveita para participar conosco. E mais uma vez o time formado aqui e hoje nós estamos com o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, eu preciso sempre ler, pessoal, senão eu esqueço. Médico psiquiatra, presidente da AME Osasco, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alejandro, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Olá a todos. Prazer receber nosso amigo aqui, que você vai apresentar daqui a pouquinho. Muito bem. Alan Della Bella, psicólogo, tesoureiro da AME, imperador? Podemos falar isso? Isso não. Penso que é uma alegria muito grande estar aqui com meus amigos e conhecer mais de perto o nosso convidado de hoje. Adriano, por que imperador? Depois vocês vão ver aí nos agradecimentos o motivo disso, ok, pessoal? Quem está conosco também é a doutora Emily Munhoz, médica psiquiatra, homeopata, analista junguiana. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Vice-presidente da AME Osasco e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Emily, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E conosco também hoje o entrevistado, que é o Marcos Vinícius Russo Loures, que é professor físico e autor do livro Um Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, pelo convite e estou à disposição aí para bater um papo bem legal, falar sobre o pensamento, sobre o livro, uma disposição. Pessoal, mais ou menos 100 anos atrás, Leon Denis escreveu esse livro. Mudou um pouquinho a dor ou a dor continua do mesmo jeito, Marcos? Continua doendo? Continua 100 doendo. anos depois dói do mesmo jeito? A dor é uma terapêutica importantíssima, né, para o que o espírito desperte para as verdades superiores, né? Então ela continua ainda bastante importante como método pedagógico de ensino para nós espíritos que ainda temos muitas coisas a aprender ainda, né? Alejandro, interessante que o Marcos está comentando, o Emily e o Alan também. Para você que nunca leu esse livro, claro que fica a sugestão, o convite. Mas, Alejandro, antes de a gente começar o bate-papo, vale a pena ler na sequência? Ler primeiro Leon Denis e depois ler essa obra que a gente vai falar hoje? Na sequência, né, Adriano? Ou em paralelo mesmo, lendo cada um dos capítulos e fazendo referência com a obra de hoje, que o Marcos vai explicar como foi esse processo de elaboração. Mas o Problema do Ser, do Destino e da Dor é uma obra basilar para o movimento espírita e todos necessitam conhecê-lo. Emily e Alan, você acha que mudou? A dor de 100 anos atrás é a mesma? Está mais profunda agora? Dói mais? Dói menos? Dor dói, não tem jeito, né? Mas creio que continua igual. E importante, né? Porque é isso mesmo, sem a dor a gente não aprende. Infelizmente a gente ainda não alcançou o estágio de não precisar da dor. Deve doer igual, né? Deve doer igual. A dor ainda direciona. Depende muito, é claro, de quem sente a dor, mas ela ainda direciona. Mas a gente vai, principalmente através dessa leitura, conseguir entender os motivos pelos quais as dores nos visitam. E aí ela ganha um sentido diferente. E eu acho que isso vai ser o mais interessante aqui do nosso bate-papo. Pessoal, esta é a obra, e aí você que está nos acompanhando pode aproveitar. Marcos, Alejandro, qual que é a editora? Como é que faz para a pessoa encontrar o livro? Vou começar no bate-papo já falando disso, que é importante. Então, quem tiver interesse em adquirir a obra, né, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela, a gente pode acessar o site da editora da AME Brasil, lá você vai encontrar o link, a editora pode entregar onde você estiver, e também tem a editora Candeia, a gente dá uma procuradinha no Google, a editora Candeia está distribuindo para o Brasil inteiro também, então é bem tranquilo, ela é bem fácil de comprar e está bem acessível para... Pessoal, essa obra tem vários participantes, ou seja, cada capítulo tem um autor ou um coautor aí dizendo, né, explicando, debatendo, então vale a pena vocês adquirirem e conhecerem. Bom, para começar a pergunta, pessoal, como vocês já sabem, estão acostumados, eu tenho a honra de fazer só a primeira pergunta, que depois o povo embala aqui e eu fico para trás, então eu aproveito para sair na frente agora. Nessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Marcos, tem uma frase do Leon Denis muito interessante, que ele coloca o seguinte: aprende-se sofrendo aquilo que não somos capazes ainda de aprender raciocinando.
Mas como é que eu mudo esse meu pensamento? Ou seja, como é que eu saio dessa questão? A Emily colocou o Alan de que ainda nós precisamos sofrer, né? Ou seja, é só na base do sofrimento, ou seja, não põe o dedo na tomada que vai dar choque, mas se eu não sentir o choque, eu não avanço? Não é só, mas como eu acho que a gente está apontando, vai procurar apontar aqui, é um instrumento ainda muito importante para nós, né, no estágio, né, como planeta de mundo de expiações e provas, né, os espíritos que habitam aqui nesse planeta ainda precisam ser visitados pela dor, em grande parte, para poder despertar, né, e claro, né, como a Emily falou, é importante, né, quer dizer, a dor, ela é importante, também não adianta a dor pela dor, né, quer dizer, é preciso que a gente sofra a dor e tenha coragem suficiente de olhar para dentro e perceber por que ela está nos visitando, né? Porque se ela está nos visitando, significa que tem algo que precisa ser reformulado, né? E essa sabedoria, essa coragem de olhar para dentro é um indício de que a gente está galgando aí as escadas para buscar o divino que tem dentro de nós e ele poder despertar esse divino. Então é muito importante, isso é sinal de maturidade espiritual, né? Perceber o seguinte, estou passando por um momento de dor, e eu não sou vítima de nada, deve ter uma razão para isso, então eu preciso estar atento e tentar reformular e me perceber e a partir disso tirar as lições e aprender. Mas talvez um mundo de regeneração mais avançado, né, se a gente for merecedor a gente não precise em determinado momento ser visitado por ela, mas por enquanto não tem muito jeito, a gente precisa dela. Alejandro, você participa do livro também com o título A Morte. Parece ser bem chegado esse negócio de morte, né, Amy? Falou em suicídio e morte, tem o Alejandro lá. Como é que Deve foi? ter razões para isso. Que a gente desconhece. Desconheço. A gente consegue fazer um programa sobre isso, né? Vamos, né? Debater. Alejandro, eu queria aproveitar, junto você e o Marcos, a Emily também, de falar da construção dessa obra, como surgiu, como é, e aí para aqueles espíritas, né, e aí agora eu deixo eles fora, é a minha opinião, aqueles que falam, poxa, está copiando o livro, está reinventando o livro, queria que vocês falassem um pouco disso. Acho que a ideia é justamente, né, debater, porque é um livro muito bacana, muito legal. Como que surgiu essa ideia, Alejandro, Marcos? É justamente isso, né, Dano? O que você colocou é super importante, porque foi uma discussão, inclusive, dentro do grupo, né, Marcos, que as pessoas poderiam ter esse pensamento de que está sendo uma cópia daquela obra com o olhar de 100 anos depois. Não. É uma releitura do Problema do Ser, do Destino da Dor, com aquilo que a ciência e a filosofia avançaram, e cada um trazendo o seu olhar em relação a cada capítulo específico, buscando, obviamente, manter a base de toda essa poética que é o Leon Denis, que nos traz de uma forma tão rica, através da sua filosofia, do seu pensamento, que tem uma facilidade enorme para poder escrever, mas trazendo, obviamente, aquilo que hoje faz sentido para nós em termos científicos, e especialmente filosófico, com as consequências morais dessa questão da religião cósmica, da transcendência, de como o ser ele vai se vinculando ao alto. Eu creio que o Marcos pode falar um pouco dessa elaboração da obra, como que ele surge, porque é muito interessante. Eu acho que o Alejandro falou bem, a história dessa obra é uma história que eu gosto sempre de contar, porque eu acho uma história belíssima, assim, né, para mostrar o quanto a gente é instrumento da espiritualidade superior, e assim, instrumento no sentido de que eles estão do nosso lado e de que a gente não está, né, a gente não vem aqui para o plano material e fica aqui abandonado, na verdade tem um apoio, um acompanhamento permanente, né? Essa obra, a ideia é a seguinte, em 2012 eu frequentava uma casa, uma casa espírita em Diadema, Núcleo de Estudos dos Espíritas Amor e Esperança, e nós fazíamos estudos de obras, né? Então, na quarta-feira à noite, nós tínhamos 3 tarefeiros, cada um estudava uma obra diferente, e eu era o responsável pela obra do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Né? Então, era meia hora, a gente lia e discutíamos os presentes à reunião, todo mundo tinha direito de falar, a ideia era criar um ambiente de debate dentro da discussão da obra. E a obra do Leon Denis, né, o Alejandro aponta bem, o Leon Denis é um poeta, né? Não sei se a gente conseguiu aqui, com cada um dos 27 autores, conferir esse estado de poesia que o Leon Denis consegue fazer na obra dele. E eu achava impressionante, assim, primeiro a poesia, ele estava falando de ciência, de filosofia, de espiritualidade, com um ar absolutamente poético, e assim,
com muita riqueza, né? E o que me chamava atenção, em particular, era a riqueza de fontes, né? É impressionante a gente perceber o quanto a espiritualidade ela foi estudada de maneira profunda nas grandes universidades europeias no final do século XIX e começo do século XX. E aí o Leon Denis oferece na obra original, né, que foi publicada em 1905 na França, mas foi lançada no Brasil em 1919, essas referências. E eu li aquilo e falava assim, nossa, a gente precisa ir para essas universidades, nas bibliotecas, resgatar essas referências que o Leon Denis cita. Porque esses textos, todo esse material, eles estão disponíveis em Oxford, Cambridge, Sorbonne, né? Ele cita essas referências. E aí um dia eu terminei de fazer a minha exposição, sentei, e aí durante a reunião eu fui intuído, né? Eu tenho certeza de que fui intuído, para olhar a data da obra. Foi aí que eu vi que a obra ia fazer 100 anos em 1919. E aí me veio uma outra intuição em sequência, falei assim, por que não reescrever a obra à luz dos conhecimentos de ciência, filosofia e espiritualidade dos últimos 100 anos, né? Bom, eu acho que é importante dizer o seguinte, só nesses 100 anos tem a obra do Chico, né? Quer dizer, do ponto de vista de esclarecimento doutrinário, você tem o Chico Xavier no meio, né? Com mais de 500 obras, quer dizer teria muita coisa para explorar. Aí nós fizemos a gente deu o pontapé, nesse ano a gente teve o MEDNESP em Maceió, nós reunimos algumas pessoas, inclusive eu lembro que a gente até fez uma reuniãozinha com algumas pessoas que puderam estar presentes no dia, e combinamos, a obra original ela tem 27 capítulos, nós convidamos 27 pessoas, cada uma para escrever um capítulo. A ideia era que cada um lesse o capítulo, pegasse os pontos principais e os rediscutisse à luz dos conhecimentos de ciência, filosofia e espiritualidade dos últimos 100 anos. Bom, o trabalho começou, né? Mas, como encarnados que somos, e eu falo de mim aqui, né? Como pobre espírito que sou, imperfeito, né? Eles deram uma tarefa para mim, a coisa foi minguando, a coisa foi eu tentar, de fato não é fácil administrar um trabalho com 27 autores, né? Mas a coisa foi parando, foi esfriando, e teve um determinado momento que eu juro que eu achei que a obra não fosse sair, né? Aí aquilo me entristecia muito, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, obviamente a espiritualidade confia tarefas a quem tem envergadura, eles já não confiam, portanto, muitas a mim. E as poucas que eles confiam, a coisa não vai, aquilo me entristecia, mas enfim. Eu lembro que eu convidei a doutora Marlene Nobre, a presidente da AME Brasil, para escrever um dos capítulos na época, a doutora Marlene agradeceu, mas diante da grande quantidade de tarefas que a doutora Marlene tinha, ela acabou dizendo que ela não ia poder aceitar para escrever, mas que se precisasse de alguma coisa. E de fato a doutora Marlene foi fundamental para essa obra sair, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Aí, nesse período, a obra arrefeceu e aí de vez em quando eu pensava com tristeza, falava assim, poxa, eles confiaram esse trabalho, você... Quanto tempo demorou desse início da reunião em Maceió até a conclusão do livro? O livro ficou pronto, né, nós estamos agora em 2018, né, mas assim, essa esfriada, ela foi de uns 2, 3 anos, né, você vê, olha só, aí, há cerca de uns 2 anos, o André Ramos, que é da AME, físico também, né? A gente sempre conversa, o André me ligou e falou assim, olha Marcos, a doutora Marlene já tinha desencarnado, e ele falou assim, tive um contato com a doutora Marlene, e a doutora Marlene pediu para entrar em contato com você e falar para você retomar a obra do Leon Denis imediatamente, porque a obra já está pronta no plano espiritual e ela precisa ser publicada entre vocês, entre nós, aqui na materialidade. E aí, quando ele me falou isso, foi uma golfada de ar fresco. Eu falei assim, opa, agora esse negócio... Aí a gente pegou, eu entrei em contato com os 27 autores, alguns tinham assumido outros compromissos, infelizmente não puderam continuar no projeto com a gente, mas foram aparecendo outras pessoas, algumas que a gente conhece às vezes de redes sociais, assim, eu tinha um amigo, né, me permite citar, o Rafael, ele é do Rio de Janeiro, eu via, assim, ele é estudioso do Pietro Baldi, eu gostava muito das publicações dele, achava as publicações muito lúcidas, eu entrei em contato com ele, falei, você está interessado, você conhece o Leon Denis? Ele conhecia, ele falou, nossa, eu adoro o Leon Denis, e aí as pessoas foram chegando, e aí, ó, entre esse contato e a publicação da obra, você vê, foi 1 ano e meio. Aí Pouco tempo, né? Aí a coisa foi, né? E aí você fala assim, aí você vê que tem um empurrãozinho mesmo.
Mas a princípio a gente começou a fazer, o pessoal começou a trabalhar, só que nós não tínhamos editora ainda, né? Nós tínhamos que pescar uma editora, tentar ver uma editora para publicar. O Rodolfo Damiano, que é um dos escritores de um dos capítulos, o Rodolfo ele falou assim, ó, fala com o Carlos Durgante, que é do Rio Grande do Sul, porque o Carlos é responsável pela editora da AMI Brasil. E ele pode te ajudar, porque o Carlos conhece bem o Caminho das Pedras. Aí eu entrei em contato, mostrei a obra para o Carlos, falou, manda a obra para mim. Ele olhou, ele falou uma coisa assim que me chamou a atenção, ele falou assim, depois que ele leu a obra, ele falou assim, vocês têm noção do que vocês têm na mão? Essa obra é sensacional, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou tentar ver, né, na AME ou em alguma editora, a gente pode tentar contatar a Federação Espírita também. A obra do Leon Denis original é publicada pela FEB, né? E aí, enfim, ele entrou em contato, aí ele conversou com o Gilson e com a Márcia, que são os responsáveis pela AME, né? O Gilson é o presidente da AME, a Márcia é a tesoureira, e aí eles toparam publicar e nesse processo todo, você vê, tudo isso aconteceu em 1 ano e meio. Quer dizer, naquele primeiro momento as coisas foram se arrastando, mas parece que na hora que tinha que acontecer e em 1 ano e meio, entre o primeiro contato, a retomada e a publicação, essa obra está aqui. Materializada, linda, né? Materializada. E isso é uma coisa que eu faço sempre questão de dizer. Eu falei assim, todo sonho começa com uma imaginação. Isso aqui é cocriar, né? O Cristo cocriou esse planeta como a nossa morada. Obviamente, a gente não tem condição de cocriar um planeta, porque a nossa condição espiritual não permite. Então a gente tem que fazer uma coisa muito menor. Então isso aqui um dia foi um sonho na cabeça de uma pessoa. E de repente ela está materializada aqui. Então assim, assim isso é cocriação e a gente não pode desistir dos sonhos, né? Porque Isso é pensamento, né? Isso é pensamento. Isso é pensamento. E prestar atenção nas intuições, não é verdade? Porque quantas intuições que a gente recebe no dia a dia e fala, coisa da minha cabeça. Não é verdade? Começou no meio do trabalho, você estava fazendo um trabalho no centro espírita, veio a ideia, e a gente não dá tanta importância para essas ideias. Quantas que nos chegam no dia a dia, elas passam, né? E aí, às vezes, você vê outra pessoa tá fazendo, porque aquela pessoa prestou atenção naquela intuição, e você não, né? Exatamente. Como a gente desmerece a nossa capacidade de entrar em contato com a espiritualidade e eles nos intuírem, né? Porque começou com uma intuição, tá pronto, né? O trabalho aparece, O trabalho né? aparece, Você precisa estar começou atento. com uma intuição, não é? Eu percebo muito isso no dia a dia, as intuições vêm, aí a gente é racional, né? Né? Racional, não. No meu caso é preguiça mesmo, viu, Emily? Eu admito. No meu caso, passa porque vai dar um trabalho danado. No começo da obra, tem um relato muito bonito do Décio. O Décio conta aqui no começo da obra que quando a doutora Marlene fundou a Associação Médica Espírita, a doutora Marlene e o Leon Denis, ele é o responsável, né, pelo estabelecimento do espiritismo na Europa, né? E o Leon Denis procurou a doutora Marlene espiritualmente, conversou com ela e falou para ela, olha, você precisa ir para a Europa, né? Você precisa ir você precisa dar início a esse trabalho na Europa. Aí a doutora Marlene, assim, pergunta para o Leon Denis, mas como eu vou para a Europa, né? Ninguém me convidou. Aí o Leon Denis olha para a doutora Marlene e fala assim, e você está esperando um convite? Arregaça as mangas, a doutora Marlene vendeu o carro dela e fez o primeiro congresso na Europa e começou esse trabalho. Marcos, a Emily pensou, o Alan também, eu captei aqui. Vai ter tradução então em outras línguas? É isso que você está querendo dizer? Eu não sei. Se alguém quiser levar para outros lugares, poxa. Já fica o convite. Fica o convite. Marcos, você é um dos organizadores desse livro, né? A gente está discutindo justamente a questão da intuição. A intuição ela está a estímulo do plano espiritual e aí cabe a nós fazer a nossa parte, né? Faça a tua parte que o céu te ajudará. E o seu capítulo é sobre o pensamento, é o seu tema de interesse. O quanto tem a ver o fato de você ser o organizador dessa obra, acho que um cara aqui que foi o primeiro a pensar, enfim, com o tema que você defende, e faça uma definição para todos nós a respeito do que é o pensamento, de como que ele nos influencia no dia a dia.
Você falou algumas coisas assim que eu acho bem interessantes, né? Então, por exemplo, primeira coisa da intuição, né? Eu sou físico de formação, tenho formação em filosofia também, e minha área eu tenho interesse na área de filosofia da ciência. Então, uma coisa que me interessa muito na investigação científica é o processo de descoberta. Como se dá um processo de descoberta? Como é que um cientista está fazendo o trabalho dele e, de repente, brota uma hipótese ou um veio de pesquisa ou um caminho, uma solução para um problema que está... a sensação que eu tenho é que os epistemólogos que são responsáveis por fazer esse tipo de estudo em ciência, eles na verdade, colocam isso muito nas mãos do acaso, né? Aí ele estava trabalhando e a coisa apareceu. Aconteceu do nada. Aconteceu do nada, né? Claro, ele estava ali envolvido daquilo e aquele é o problema. Só que as soluções oferecidas para os cientistas para dilemas de pesquisa são soluções, às vezes, muito originais. E você fica se perguntando como é que ele escolheu aquele caminho para resolver um problema científico. Porque não deveria ter só aquele pensamento. Não, poderiam ter outros caminhos, né? E outros caminhos muito mais... Existem exemplos de momentos, né? Por exemplo, quando a gente descobre a teoria quântica, ela nasce, né? A solução que o Planck vai dar para resolver um problema que a gente chama de problema do espectro do corpo negro é uma solução que me fascina até hoje porque ela é totalmente não esperada, né? Os cientistas poderiam ter tomado várias soluções naquele momento, mas ele escolheu tratar, na verdade, os corpúsculos de energia, os quanta, que ele chamou como quantidades discretas de energia, o que não era uma coisa usual para a época. É uma solução, e ele resolve um problema. Então você fica perguntando assim, o quanto, na verdade, não tem de... o quanto ele não deve ter sido intuído dessa questão no processo de descoberta, né? Naturalmente, a ciência tradicional não reconhece esse tipo de relação, mas a gente sabe que toda a criação humana tem um processo de vai e vem com a espiritualidade, né? Porque as ideias começam lá e chegam aqui depois. Ô Marcos, é interessante isso o que a Emily colocou nela também. A pessoa precisa estar preparada para captar essa intuição, porque vem de tudo quanto é tipo, né? Da mesma maneira que você cita o Planck, ou seja, tinha milhares de espíritos querendo ajudar, tinha os contrários também querendo impedir para ele não descobrir isso, né? Tem que captar isso. Tem que estar atento. E o próprio cabedal do pesquisador dá esse background que o... Porque assim, se a intuição é assim, ela não é... isso aqui que eu vou falar é fruto de pensamento não estruturado, tá? Então, não... Mas assim, eu tenho a intuição, ela não é uma coisa... assim, objetiva, né? No sentido de... Ela não passa pelos sentidos, pelos nossos sentidos, com que a gente percebe o mundo natural. Ela é uma coisa de natureza mental, eu não sei. Então, por exemplo, você poderia proporcionar uma intuição para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Só que se você pega uma pessoa que não tem um background de ideias, de não tem bagagem, leitura, não tem bagagem, o que acontece? Aquilo a pessoa provavelmente ela vai ter um maravilhamento. Sabe aquela sensação de... Só que aquilo se perde, porque ela não consegue traduzir, porque tem um processo momentâneo da intuição, que é o processo de conferir sentido racional para aquilo, né? Nós estamos... de entender aquilo também. E aí aquilo se perde. Então, essa bagagem ela é fundamental. Às vezes você acha que você não tem essa bagagem, porque, obviamente, talvez isso seja uma bagagem que esteja armazenada no teu inconsciente de encarnações anteriores e que, de repente, nessa encarnação nem é o objeto principal do teu trabalho, mas você tem essa bagagem. O Chico não era físico nessa encarnação. O trabalho do Chico era um trabalho, né? Mas ele foi capaz de receber obras do André Luiz, né? Emmanuel, quer dizer... uma pessoa que não tem o background não teria recebido aquelas ideias e ter dado aquela tradução. Quer dizer, ele certamente, em alguma vivência anterior dele, ele teve contato com aquilo e aquilo estava armazenado na alma dele, ainda que tivesse escondidinho lá em algum canto da alma dele, mas na hora que foi acionado, aquilo permitiu que conferir sentido para ele então, eu acho que a intuição... eu acho que esse é um objeto de estudo, né? A gente precisa, inclusive na ciência tradicional, né, das universidades, assim,
parar um determinado momento e estudar melhor como se dá esse processo de intuição, de descoberta, porque isso tem muito a... E aí não tem jeito, né? Quer dizer, a hora que você mergulhar nesse aspecto, o espírito, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Está armazenado nas suas profundezas, O legal, né, Marcos, que isso que você está explicando aqui, está trazendo para a gente, é base do capítulo do Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor, quando ele fala do pensamento, que vai dizendo desse processo de criação, de o ser encarnado se manter cada vez mais vinculado com gênios superiores, e ele coloca o G com G minúsculo, no sentido de que essas ideias que vão sendo derramadas aí no espaço, e o quanto que nós, nesse processo, né, de vinculação com o alto, preparados para captar essa ideia, vamos construindo, vamos co-criando em plano menor, no sentido de poder também colaborar com a espiritualidade. Sem dúvida. Ele fala dos poetas, dos artistas. O que são os poetas e os artistas, se não criadores de novas realidades? Na verdade, eles são capazes de, por algum processo que a gente ainda não entende o mecanismo, captar esse mar de... São antenas, né? São antenas, né? Colocam a antena dele, captam aquilo e conseguem trazer essas obras, materializar. E tem muita... A gente tem, na verdade, esse envoltório que nós chamamos de cérebro, tem um mundo de coisas que a gente ainda vai ter que descobrir sobre ele, né? Isso aqui é um equipamento, uma máquina sofisticadíssima, e a gente ainda não tem muito contato. Mas precisamos expandir os paradigmas para poder entender melhor o que acontece isso, né? Mas aí nós vamos ter que alargar o paradigma, né? Então não dá para ficar só com materialismo, tem que expandir. Para tudo isso, para a gente poder ouvir as intuições, a gente tem que vivenciar o fato de que somos seres eternos e que a gente não está aqui só nesse momento e já estivemos de vários. Né? Então, vamos lá, chega uma intuição para mim. Se eu tenho dentro de mim que eu sou um ser que já tive várias experiências, eu posso admitir que eu tenho cabedal para receber aquela intuição. Se não, se ela vem e eu me baseio somente na minha experiência nessa encarnação, e pode ser que de fato eu não tenha mesmo cabedal, no caso do Chico, não era o trabalho dele nessa encarnação. Pela história dele, não fazia muito sentido. Ele veio preparado para uma outra tarefa. Exato, mas pela história, enfim, cultural, né, toda a preparação cultural não fazia sentido, mas eu tenho certeza que ele sabia internamente que ele era um espírito que provavelmente tinha esse cabedal. Então, tem uma questão fundamental que eu creio que ainda não faz parte do nosso momento evolutivo, que está começando, e a doutrina traz essa oportunidade, que é o olhar para dentro. Quando a gente começa a olhar para dentro e falar, poxa, eu sou um ser que já tive diversas experiências, sou um ser que pode ser que eu tenha todo esse cabedal, sim. Acreditar, né? Acreditar, ampliar, né? Me olhar não só como matéria, mas sim como espírito. Toda a intuição começa a fazer sentido, e o olhar para dentro me permite, quem sabe, nas próximas existências, eu não precisar vivenciar a dor, porque eu entendo que a dor tem um grande objetivo. É o botão que aciona para que você vire os olhos para dentro. Porque a gente não vira no dia a dia, né? Nossa vida ainda é nosso momento de evolução, né? Nesse momento, nós estamos sempre virados para fora, sem a noção de seres eternos, virados para fora, para fora, para fora, para fora. Então, a dor simplesmente faz com que a gente vire nossas antenas para dentro, porque, espera, o que é isso? Por que isso? E aí você se obriga, é aquela história que a gente fala assim, você está muito agitado, quebrou o pé, era para parar. Assim, você sempre quebra o pé quando você está numa fase da sua vida que você não está parando para nada, não é? Então, se obriga a olhar para dentro, se olhar como espírito e tentar compreender a origem daquela dor, né? Então, conhece-te a ti mesmo, né? Conhecer é isso. A gente precisa se conhecer. A gente está para quê? As experiências da vida encarnada são experiências para que venham à tona esses conteúdos que estão armazenados dentro da gente, para gerar autoconhecimento. Porque a partir do momento que gera o autoconhecimento, eu falo assim, opa, eu sou... Quer dizer, isso não resolve o problema ainda, mas você já sabe, fala assim, eu sou assim, eu respondo dessa forma. E aí você tem, quando você toma consciência de como você a terapêutica, eu não vou dizer que ela é simples,
Mas pelo menos você já sabe, fala assim, ó, eu tenho que ir por esse caminho, né? É assim que eu posso lidar com as coisas, assim eu que eu tenho que lido. lidar com isso. Se vai ser fácil ou não, Se é certo ou errado, é o seu jeito, né? mas você já sabe que você é. Porque a grande parte das coisas a gente não sabe como a gente é, né? A gente vai aos trancos e barrancos e a vida vai propiciando esses momentos para a gente se perceber, né? Eu falo assim, tem um relacionamento amoroso, ele te faz sofrer. Aí mais na frente acontece um outro relacionamento amoroso que te faz sofrer do mesmo jeito. Aí quando você pega aquelas duas histórias, você vê que são histórias muito parecidas, com personagens diferentes, mas você é a única personagem comum essas duas histórias. Tem alguma Tem coisa, alguma né? coisa querendo dizer para você. Fala assim, Tem ó, alguma coisa. É por isso que eu falo o seguinte, eu estava conversando com o Marcos antes, às vezes você fala, poxa, mas eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele, mas a gente não tem química. Vai na física mesmo que não tem problema. Pessoal, vocês estão acompanhando o programa Ame Osasco e Você, nós estamos com o Alejandro Vera, o Marcos Russo, Alan Della Bella e a Emily Munhoz falando sobre o tema pensamento. A origem desse pensamento está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, e 100 anos depois, o Marcos já reencarnado, preparado, já teve muita aula com Allan Kardec, reencarnou e trouxe essa obra junto com outros autores para a gente. Então você está acompanhando esse bate-papo. E conosco então hoje o Marcos Vinícius, falando sobre o pensamento, Alejandro Vera, a Emily Munhoz e o Alan Della Bella, exatamente sobre essa questão, como pensamos, de onde vem esse pensamento. Emily, eu quero dividir um pensamento com você, mas eu quero que você faça a pergunta ao Marcos. Aquelas ondinhas, eu não vou falar de Daio, que quem está em casa fala, pô, esse cara é muito velho, então eu queria que você perguntasse um pouco como entender essa questão aí, vamos lá. Então, aproveitando, né, que o Marcos é físico e digamos que a gente tem um pouquinho de dificuldade em física, só um pouquinho. Só um pouquinho. Como que se dá essa, né, a gente está falando agora de intuição, de recepção do plano espiritual, pensando em física, como é que se dá essa conexão, Marcos? Você consegue, e pensando no seu capítulo de pensamento, né? A gente sabe que pensamento é onda, a gente sabe que pensamento é matéria, né? Junto com toda essa nova revelação que veio através de Chico, pensamento é matéria, pensamento é onda. Explica pra gente, meros mortais que não entendem física, um pouquinho dessa Que andamos dessa falando parte. por aí sobre ondinhas e fumacinhas. Explica as ondinhas e as fumaças, por favor. Bom, primeiro eu acho que tem uma coisa que é interessante a gente saber, é o seguinte, né? A gente tem uma glândula, né? Bem no meio do cérebro fica a glândula pineal. Se você fizer um levantamento da constituição da glândula pineal, você vai ver que ela é feita de cristais de apatita, né? A apatita era a mesma constituição. Os primeiros rádios eram feitos, eu não conheço, esse também não é da minha época, tá? Mas eram cristais de galena, que eles falam, rádio de galena. E não é coincidência o fato de que, para poder fazer a sintonização dos primeiros rádios, a gente usava a galena, que tem a apatita como um elemento comum ao da nossa glândula pineal. Ou seja, se a gente usava naqueles rádios isso para fazer sintonização da estação que a gente queria, não deve ser à toa o fato que a pineal é constituída dos mesmos elementos. Então isso parece sugerir para a gente Que somos um rádio antigo. que a gente tem um belo rádio aqui, um sintonizador, no meio desse equipamento que a gente chama de cérebro. Que criaria um campo magnético, seria isso? O André Luiz chama de onda de mento eletromagnética. Essa é uma questão que, na verdade, eu até já conversei com o André Ramos, né, sobre isso, porque quando ele fala de onda mento eletromagnética, se são ondas de mesma natureza das ondas eletromagnéticas da física, ou se de repente esse mento tem alguma característica peculiar às ondas, né? Mas respondendo a sua pergunta sobre a sintonização, essa questão se é eletromagnético ou mento, se alguém tiver um palpite aí para a gente conversar, é maravilhoso, porque a gente ainda está buscando resposta para isso, a gente não tem resposta para essa questão. Mas a ideia da sintonização existe um fenômeno físico chamado ressonância, né? A ressonância, a ideia da ressonância é o seguinte: se você colocar todo o sistema, ele possui uma frequência natural de vibração, né? Se você pegar, por exemplo, uma bolinha, uma corda com um pêndulo e colocar para oscilar,
ele vai oscilar com uma certa frequência, né? Ele pode oscilar com uma frequência menor, ele pode oscilar com uma frequência maior, né? Quer dizer, isso é um caso uma bolinha, mas o nosso pensamento também tem uma determinada... Se o nosso cérebro produz ondas mentais, essas ondas também têm uma frequência de oscilação que, em certo sentido, deve traduzir um pouco o nosso estado mental. Para cada estado mental, eu devo ter uma frequência. O que acontece? Se eu tenho um sintonizador no meio do meu cérebro, quando a gente troca, antigamente, né, mas hoje é mais difícil ver isso, mas a gente tinha aqueles dials da televisão ou do rádio que a gente girava para poder trocar. O botão que a gente girava. Aquele botão que a gente girava. Agora eu achei onde ele está na conversa. Eu estava meio perdido, agora já sei, está no botão. Está no botão. Aí o que acontece? Na hora que você troca aquilo, aliás, a gente faz isso para mudar a estação de rádio, né? Você está lá numa rádio, você quer trocar para outra, hoje a gente tem um celular, que na verdade você dá uma giradinha e ele troca a estação. O que você está fazendo, na verdade? O que você está fazendo é mudando a frequência de captação do aparelho, né? Então, você põe lá uma frequência de 100 MHz, o que significa? Que o circuito que está absorvendo essas ondas que estão no espaço, porque nesse momento aqui a gente está sendo bombardeado por todo tipo de onda que a gente pode imaginar. Na hora que você sintoniza isso e coloca naquela frequência, o que aquele aparelho faz? Ele só vai absorver a energia das ondas que estão naquela frequência. Isso chama ressonância. Ressonância é colocar dois sistemas dois sistemas para oscilar com a mesma frequência. E quando a ressonância acontece, você absorve a energia daquela onda. Capta aquela energia, porque a onda carrega energia. Então você passa a absorver aquela energia, né? Eu vou dar um exemplo, só mais um para deixar mais claro assim. Por exemplo, a gente vai num balanço num parque de diversão, né? Como é que a gente põe as crianças para brincar no balanço, né? Você empurra a criança, ela vai, aí ela volta, aí você tem que empurrar de novo. Não tem que ter uma sincronização entre o movimento do balanço e o seu movimento do braço? Se a criança, na hora que estiver vindo, você empurrar na hora errada, o que acontece com o movimento do balanço da criança? Pode ser que ela não volte. Ela não volte mais, não fica tudo ela só vai e fica... Agora, o que acontece? Você tem que acertar o momento. Então a criança vem, sobe, e no momento você dá um empurrão. Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Você está acertando a frequência de vibração do balanço com a frequência de empurrão do teu braço. Quando você faz isso, os dois sistemas entram em ressonância. Então a energia que você tem no braço na hora que você empurra, ela é absorvida pelo balanço. Por isso que a criança fica... Você transfere aqui. Você transfere essa energia. Isso chama ressonância, né? E a ideia é assim. O André Luiz, nos Mecanismos da Mediunidade, mas tem outras obras que vão falar isso, ele coloca o seguinte: o nosso cérebro, ele tem esse dial, esse sintonizador de frequência. E aí o que acontece? Isso tem um pouco a ver com o que a gente já falou aqui, né, de criação, não sei o que. Dependendo do que eu estou estudando, às vezes eu sento na minha casa, por isso a prece é tão importante. Que toca no estado mental que você trouxe, né? Isso, na hora que você faz a prece, você já mexe no dial do teu frequência. Já se coloca em sintonia com frequências que estão aqui, que são frequências nós estamos falando de frequências de altíssima vibração, que nós não temos nem equipamento ainda na Terra para detectar. Mas Marcos, desculpa te interromper então, vou pegar o exemplo em especial da Emily do Alan, que eu tenho, enfim, sempre converso com ele sobre essa questão. E quando o cara não consegue, por exemplo, mudar o pensamento, porque assim, você está explicando muito bem da frequência e tal, ou seja, eu vou sintonizar, vou conectar, mas eu preciso mudar isso, eu preciso mudar... Aí entra a vontade. Então, aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque, por exemplo, tem uma frase nesse texto que você comenta no livro, né, então até brinco de que muitas pessoas acham que é na riqueza, que é no luxo que o trem é bom, né? O negócio é que se eu estou sem dinheiro não é nada, mas... E aí o Leon Denis comenta, e você traz essa frase, que ele diz o seguinte: muitas vezes o ser é menos feliz no luxo que na mediocridade, ou seja, eu preciso mudar isso. Mas como é que eu mudo? Da onde vem essa vontade? Aí eu pego o exemplo da Emily, do Alan, do Alejandro também, que é psiquiatra, mas em especial do Alan, que é psicólogo. Eu não tenho vontade nenhuma, minha vontade é ficar na cama, não quero sintonizar com nada, né? Aí eu acho que tem a dor, aí vem a visitazinha da dor. Porque às vezes a dor, ela tem... a dor. Porque é o que acontece, a vida, ela vai, assim... Você tem, o Chico dizia isso, né? Você tem a melhor vida. Porque pensa bem,
Não. Isso eu discordo. Continua com a resposta, eu já sei que é discordei. difícil, Eu não tenho a melhor vida. Às vezes a gente olha para isso e fala assim, fala, não, eu não tenho a melhor vida. Minha vida melhor seria se eu fosse um imperador, eu não teria a melhor vida. A gente explica isso depois. Perdão, Marcos. Quando você tem o teu planejamento reencarnatório e a gente não faz ideia, eu recomendo a leitura do Memória de um Suicida, da Ivone Pereira, na segunda parte, quando você consegue passar do Brau, geralmente a gente não os 3 primeiros capítulos. A gente não consegue passar do Brau, porque aquilo na verdade deve ressoar na nossa alma e a gente geralmente para. Mas passou a leitura, esse é um livro fantástico para mostrar o seguinte: a engenharia que existe no plano espiritual para preparar a nossa reencarnação. Então, assim, o cuidado é assim, nós temos a melhor vida que a gente poderia ter, dadas as nossas necessidades e as coisas que a gente já pode resolver e já tem condição de resolver. Tem algumas que a gente precisa resolver e a gente não tem condição. Então, a misericórdia divina diz assim, não, essa deixa de canto, mais para frente. Então, tudo é muito planejado, né? Então, o fato é o seguinte, por mais que o sofrimento esteja nos visitando com mais ou menos frequência, isso na verdade é para nos despertar. E esse despertar significa, do ponto de vista mental, muitas vezes aguçar a nossa vontade para que a gente exerça a nossa vontade e se convença de que a gente precisa trocar a estação. É interessante, né, Marcos? Porque Leon Denis fala disso nessa obra, mas o próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Vontade, ele coloca a vontade como a maior potência da alma, que possui elementos que bombardeiam os pensamentos para que nós possamos alcançar estados mentais também de outro nível de vibração. E você falando do estado mental, me veio o que Paulo coloca na sua carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos, e fazendo essa vinculação com aquela tua explicação de ondas curtas, quer dizer, se a gente colocar a questão dos anjos no seu sentido simbólico, são ondas ultracurtas, seria. Ultracurtas. Não é? Falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, mas não tivesse caridade, nada seria. Quer dizer, eu posso, ou melhor, eu não tenho condições de buscar pensamentos em ondas mentais com maior ou menor frequência, se eu não tiver também aliado a isso as questões morais, as questões do meu estado mental alinhadas com o alto. Sem dúvida, eu acho que sim, porque eles vão, na verdade, nos ensinando com a experiência, de que assim, olha, existem, não deve existir mas caminhos que vão favorecer com que você consiga ir sutilizando e melhorando aí a frequência e certamente a caridade, né, é uma delas, né? Se não é uma delas, é a solução. É a solução. A única? Eu não diria, eu não sei se eu tenho condição de responder que é a única, mas certamente é a solução. Assim. A fé não adianta só você pensar, porque não é uma questão, não é tão simples como mudar que você vai lá e troca, né? Mexer com a vontade é muito complicado, porque às vezes a gente está naquele comportamento há milênios. Então, trocar a sintonia daquilo envolve. E aí, o Alejandro falou do bombardear, né? O André Luiz, no Mecanismos, ele usa isso. Existe a gente chama de ciclotron, que é um acelerador de partículas, e ele dá muito bem essa ideia de que, assim, a vontade é uma coisa assim: pensou, bombardeia, corta. Pensou de novo, corta. Pensou de novo, corta. Vai dar trabalho? Vai, porque muitas vezes aquele comportamento é um comportamento de muito tempo, de muitas reencarnações. Cristalizado já. Cristalizado. É difícil, né, a gente trocar. Às vezes é um trabalho de uma vida inteira para mudar um pouquinho. Uhum. Ô Marco, eu estou brincando com a Emily aqui, quem está nos acompanhando talvez não tenha ouvido. Estou dizendo o seguinte: pensou, corta. Pensou, corta. Não está conseguindo cortar? Gotinha ou remedinho mesmo. Para isso que a gente está aqui também. A homeopata está aqui para isso. E às vezes é isso, né? Às vezes precisa do auxílio, né? E a gente, nós estamos cercados de médicos, né? Assim, o auxílio, que às vezes isso já está tão cristalizado na matéria, que precisa do auxílio médico, né? Não é só uma questão de você sentar e aí você precisa do apoio da medicina da terra para poder fazer isso. Mas tem um trabalho casado aí
do trabalho da medicina espiritual e da medicina da terra para te ajudar. E no final é isso, né? A hora que você vai trocando esse daio com o sofrimento, ou às vezes com amor, com a prática da caridade. A caridade é o amor, né? A gente pode mudar não pela dor, mas pelo amor, né? Você vai mudando essa sintonia, você vai sintonizando as frequências angélicas mais altas. De vez em quando, pode ser que... Assim, a gente tem algumas experiências, eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive, mas assim, muito espaçadas, de às vezes se colocar momentaneamente numa frequência desse tipo, né? São os momentos de êxtase da nossa vida. Você fala assim, cara, se eu vivesse nisso o tempo todo seria maravilhoso. Só que a gente não consegue, né? A gente só faz assim, ó, e volta. O meu rádio não pega essa estação, viu, Marcos? Pessoal, nós estamos com o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento Mental da AME Brasil. Nós estamos com o Alan Dalla Bella, que é psicólogo e tesoureiro da AME Osasco, com a Emily Munhoz, que é, agora vai Emily, médica psiquiatra, homeopata, analista junguiana. Assim, pessoal, assim, ó, mudou a cor do ônibus, eu não chego em casa, eu preciso seguir na sequência, por isso que eu falo isso. Ela fica brincando comigo. Vice-presidente da AME Osasco e membro também do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, e hoje com o Marcos Vinícius, que é coautor, autor. Marcos, a gente precisa de muito aqui, ele é professor físico, a gente precisa de muitos likes, muitos comentários. Eu posso dizer aqui que aquela primeira intuição do livro foi do Leon Denis, para todo mundo falar, nossa, foi o Leon Denis que intuiu. Fala que sim, que a gente bomba de visualização no canal. Eu tenho... Ou eu estou te intuindo a coisa errada? Intuindo, porque assim, eu às vezes não me acho digno. Ah, não, então pessoal, eu acho digno, e aí eu posso falar isso, eu acho. Eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte, senão ele vai responder lá, fala rápido. Deixa, pessoal, quem intuiu foi o Leon Denis. A gente não sabe quem foi, mas deve ter sido. Alan, o Marcos fez uma questão que eu queria muito que você... eu quero fazer uma pergunta para você, e aí você me responde para quem está em casa e faz uma pergunta. Essa questão que o Marcos colocou, que eu brinquei do remédio, da gotinha com a Emily e tal, num consultório de psicologia, o cara chega sem vontade, sem nada. E aí, como que você fala para ele isso? O Marcos deu uma aula para nós aqui, mas você é o cara, você é o nosso imperador. Como é que é lidar com essa vontade, criar essa vontade? Pessoal, quem está em casa, pergunta aqui no comentário, Adriano, o que é o imperador? A gente vai te dar o endereço certinho, você vai entender tudo isso aí. Mas leva nós também, vamos lá. É interessante, Adriano, que o Marcos retrata com a visão, né, de alguém que estudou física, exatamente o que acontece no consultório de psicologia. O sujeito vem com uma dor muito dorida, que é oriunda dessa fixação. A dificuldade de arborizar o pensamento, a dificuldade de se permitir novas questões mentais. E é isso que vai fazer toda a diferença, e é essa ampliação que a gente tenta no set de psicoterapia. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Ponto de Vista, que traz justamente o estímulo que é dado a quem lê o capítulo a mudar o seu ponto de vista diante da dor, diante da leitura que ele vê do próprio destino, que é o que a gente trata no capítulo do pensamento. É aquela capacidade que você tem de colocar um olhar diferente sobre o mesmo fato. Quando você consegue ampliar isso, você vai mudando a sintonia do teu pensamento e vai encontrando ressonâncias mais favoráveis. E é essa ressonância que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer uma condição interna diferente àquele momento de dificuldade. Muito embora seja uma instalação de uma doença que não vai sair, uma doença física, uma doença crônica, pode ser um problema de desemprego, pode ser a elaboração de um luto de uma pessoa que nessa encarnação não volta mais, ou seja, por mais fatídico que seja a questão em análise, o seu ponto de vista faz você olhar aquilo de uma forma mais saudável. E talvez isso que seja possível. E eu acho que essa é a grande contribuição desse capítulo. Alan, perdão te interromper. E todos nós conseguimos fazer isso? Ter um ponto de vista diferente? Isso é possível fazer. Existem fatos que são governados por uma instância superior da qual a nossa inteligência relativa não dá conta de entender. Mesmo se eu não acredito, sou ateu, não acredito nessa coisa? Os fatos simplesmente estão aí e às vezes escapam da autonomia do nosso governo.
Mas a gente tem sim, ainda que numa condição inferior, uma condição humana, imperfeita, a gente tem uma capacidade de ampliar o nosso olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa questão, sobre a nossa dor, e é isso que vai fazer diferença. É muito interessante, esse é um dos primeiros trabalhos da análise. É engraçado que eu estou na presença de um físico, eu vou compartilhar uma imagem. Um dos primeiros trabalhos da análise é a gente mudar o observador, né? Eu lembro de um pouquinho de física que eu tenho, tinha aqueles olhinhos, não tinha? Você muda o observador, então porque somos espíritos antigos, com cristalizações mentais várias, né? Vivendo dogmas, crenças muito internas, arraigadas na nossa alma. Quantas crenças, quantos dogmas estão lá dentro, não, é assim, é desse jeito, tem que ser dessa forma. Então, quando a pessoa chega com uma questão complicada, nosso primeiro trabalho inicial é tentar mudar o olhinho. Você já olhou para aqui? Nós vamos olhar por aqui? Vamos olhar por aqui? E vai da flexibilidade, tentando flexibilizar aquela alma, aquele espírito, a olhar aquela situação de uma forma diferente. Será que não é possível termos olhares diferentes, flexibilizando essa posição, essa situação que talvez a sua alma veja há tantos séculos da mesma forma? Ô Bia, essa forma isso que você fala de olhar é dar um cardápio de opções para ele, é mais ou menos isso na análise? Veja, assim, eu entendo que nós estamos passando um momento de transição absurdo na nossa humanidade, né? E a gente vê as mesmas questões da mesma forma há muito tempo. Creio que seja muito importante nos permitirmos olhar as situações de formas diferentes. Então, normalmente a pessoa chega num consultório de psiquiatra, de psicólogo, de análise com dor. Né? Dificilmente aquele que chega, eu quero me conhecer melhor. Quando chega assim, eu até choro de emoção. Né? Uma dica para você que vai passar no consultório com a Emily, já chega com essa pergunta, você vai ganhar moral. chorar de emoção. Já ganha um desconto. Vai ganhar desconto. É o nosso momento, né? Mas vai levar a gotinha para cá, meu amigo. Isso aí você gotinha Não, talvez aí entre o que o Marcos estava falando sobre a caridade, né? Quando a gente se permite o exercício da caridade, a gente se permite uma receptividade para se conhecer melhor a partir desse contato com o outro. Porque sempre que a gente vai ajudar alguém, a gente volta ajudado. E é esse movimento que opera uma modificação em nós. Muda a perspectiva. É esse movimento que faz a gente mudar o olhar do observador na mesma pessoa. Então, acho que a caridade ela é o elemento que complementa esse estímulo necessário à vontade. A partir do momento que eu me permito o exercício mais altruísta, de olhar para o outro, o que já me torna mais receptivo, já faz com que eu amplie a minha capacidade de ver as coisas de forma O diferente. Chico, né, ele tem uma passagem dele que ele falava isso, ele falou assim, às vezes ele se pegava também em momentos de desalento. Sim. E o Emmanuel falava assim, nesses momentos, pegue as suas coisas, vá para um local bem carente, Sim. auxilie, porque a tua perspectiva muda, você percebe que o teu sofrimento não é um maior sofrimento, e ele voltava renovado daquele desalento. Me permite uma história do Chico, que fala justamente disso. Foi de quando ele estava reunindo os animais da casinha dele para fazer o evangelho no lar. Então ele colocava alguma alimentação na janela para que os pássaros chegassem, e chegava então um cachorrinho que ele tinha, chegavam os gatos, e todo mundo participava naquela manhã da leitura do evangelho no lar que Chico fazia com os animais. Foi numa manhã dessas que um gato estaria um pouco mais com fome, e no meio do evangelho o gato comeu o passarinho, e Chico se permitiu ficar melancólico, ficou triste e deitou e falou que não ia mais trabalhar, acabou com o evangelho, ficou muito triste, por ali ficou, não foi para os trabalhos e ficava ali se alimentando de uma canjinha de galinha, uma alimentação assim bastante leve, porque estava deprimido e porque não passava esse movimento de melancolia. Emmanuel aparece e fala: Chico, o que está acontecendo?
E ele então faz uma pergunta para Emmanuel: eu nunca vi um guia que não sabe o que acontece com o guiado. Você não está sabendo? Eu estou triste, meu passarinho no meio do evangelho foi engolido pelo gato. Era um gato espírita, não era um gato qualquer. Mas o gato fez oração antes da alimentação, né? Senhor, abençoe o alimento. E é exatamente o que Emmanuel fala pro Chico, né? Chico, sai da preguiça. Você está condenando um gato que comeu um passarinho. Só hoje você já comeu 3 galinhas na sua canja. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele se deu conta, né? De que, olha, é isso, é outra perspectiva. Marcos, esse comentário que a Emily fez e que o Alan colocou, eu queria transformar numa pergunta e depois o Alejandro também tem outra, que é a questão seguinte. 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, o pensamento da dor era um. Nós sabemos que o Leon Denis vem para apoiar Kardec. Nós sabemos que Kardec não ia falhar, mas caso falhasse, fosse um preguiçoso que nem eu, falava, não, essa intuição, esse negócio de espírito vai dar muito trabalho. Nós sabemos que o Leon Denis talvez segurasse junto com outros, Camilo Flammarion e tal, o rojão da codificação da doutrina. 50 anos depois, mais ou menos, 1905, ou seja, 1900 pouquinho, ele lança essa obra. O pensamento de dor era outro, ou seja, 1957 era um, mudou 50 anos depois. 100 anos depois, hoje, é o mesmo pensamento ou nós já entendemos um pouco mais? Porque o Evangelho coloca, desde 1857, de que a dor, como a gente já colocou várias vezes, é o nosso botãozinho para melhorar. Mas a gente nunca aceitou isso. Agora está começando a entender ou ainda não? A gente tem o mesmo pensamento. Qual o novo olhar disso? Eu acho que aí 100, 150 anos depois, né, assim, para as pessoas que já despertaram para isso, eu acho que você começa a ter uma relação, assim, eu acho que o sentimento de dor, ele, assim, eu não sei como é que é isso fisiologicamente, mas eu acho que não muda. Mas a relação com a dor, ela começa a ter, eu percebo que ela fica melhor, né, quer dizer, porque você começa a entender que tem uma razão de ser. Né? Se você acredita num Deus amoroso, misericordioso, um Deus que trabalha pela ascensão de todas as suas criaturas, né? E Deus é isso. A ideia é de você pensar o seguinte: olha, é melhor eu parar com as minhas ser mimado aqui e entender que eu sou um ser eterno, tem coisas cristalizadas, eu preciso mudar. E esse processo é um processo que por vezes vai ser doloroso. A dor em si ela vai doer, enfim, dor é dor, né? A dor de 1857, fisiologicamente falando, não é diferente da dor de... mas a relação com a tristeza, com a dor, eu acho que é isso que a doutrina faz esse trabalho, né? De esclarecer no sentido de falar assim, olha... viva a tua dor. Ontem eu estava assistindo uma apresentação no Facebook do Andrei Moreira, o Andrei fala sobre sexualidade maravilhosamente bem, e ele estava falando isso de uma mãe que o procurou para falar que o filho, acho que o filho contou para ela que ele era homossexual, e a mãe entrou num processo muito doloroso, não sei o que, e ele falou o seguinte: minha senhora, e os espíritos orientaram, ele disse que ele ainda não estava trabalhando com mediunidade, mas ele, na verdade, lembra dessa lição, ele falava assim: minha senhora, os espíritos orientando a mãe, trate a sua dor como um fermento. Eu falei assim, viva a sua dor, não tem jeito. A dor, às vezes, é um processo de transformação, ela é dolorosa, mas quando isso passar, a senhora vai ter uma outra percepção. A senhora está sendo convidada, e ela voltou alguns anos e disse que aquilo foi fundamental para um reequilíbrio familiar e um entendimento. Então, assim, é mudar a perspectiva, tirar a dor como uma coisa ruim, de sofrimento, coisa de gente mimada, eu não quero passar por dor, e entender o seguinte: olha, vai ter um processo de fermentação aqui, ele vai doer, mas eu vou sair um pão gostoso, Pode ser bolo de chocolate, não, Emily? Alejandro, sempre vamos lá. Pode. Com café, né? Sempre com café. Alejandro, a gente não vai ter muito mais tempo, mas para você sempre tem tempo. Vamos lá. Obrigado. A gente está falando de pensamento, né? Mas é impossível a gente não tocar na questão da dor, tocar em outras questões que envolvem as nossas emoções, as nossas sensações, porque não existe simplesmente o pensamento, que é a ideia gerada, permeada de toda emoção, de todo sentimento. E por isso que a gente acaba caindo tanto na dor, e tem falado isso desde o início.
Gosto muito de uma frase do professor Herculano Pires, quando ele se refere ao espírito que é criado não para o esvoaçar das borboletas, mas para o alto voo das águias. E que a dor é um elemento primordial para esse alto voo. Então, é importante compreender a dor também como uma manifestação divina, uma manifestação de amor, que é algo que ainda não compreendemos, porque colocamos a dor como antônimo do amor. Então, quando é colocado na mesma balança, o intuito é sempre querer se livrar da dor. A dor é de uma complexidade enorme, porque envolve não só os aspectos fisiológicos, que de alguma forma eu creio que, claro, a mesma dor em termos fisiológicos de 1857 até hoje, embora em termos físicos devem haver mudanças, por vezes sutis, que não, por enquanto não são tão perceptíveis assim, mas que envolvem as questões culturais, envolvem as questões, né, de época, onde estou inserido, onde eu reencarnei, a maneira como o japonês, como o chinês, como o árabe, como o africano, como o americano percebe e sente a dor é diferente, porque envolve isso tudo, né? Mas são elementos primordiais para a nossa evolução, né, Marcos? Fazem toda a diferença para que a gente possa alçar esses voos maiores da águia. Você destaca um aspecto importante, o aspecto sociocultural. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, então a nossa relação com os elementos, né, com a dor, por exemplo, vão mudar com isso. Sem dúvida, esse é um aspecto que acho que não pode ser negligenciado. E é isso, né? E eu acho que outra coisa que você fala muito bem é colocar o amor e a dor no mesmo equilíbrio, assim, essa coisa de perceber que ambos são extremamente positivos para nós, né? Mas eu acho que ainda tem um pouco essa coisa da criança mimada. Sim, ainda estamos deixando. Não sei o quê. Mas não, né? É fermento. Te transforma. Te transforma. Com certeza. Pessoal, dói muito ter que terminar o programa, mas a gente tem um botão aí que a gente precisa parar, senão você vai apertar outro botão que não é o de se inscrever no canal. Esse assunto a gente pode continuar ali numa outra data, numa outra oportunidade. Basta que você comente aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Esse negócio de sintonizar é coisa antiga, pessoal. Aqui a gente vai se conectar. Então se conecte com o canal da AME Osasco e participe conosco. Alejandro Vera, médico psiquiatra. Ale, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria imensa, o Marcos, estar aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez pelo convite que foi feito também para escrever um dos capítulos. Foi todo um processo de elaboração que nos dá muita alegria de ver esse projeto agora materializado. E só um recadinho para essa galera que está aqui, todos esses nomes aqui, vocês vão sentar aqui com a gente também, tá? Vai achando que a gente só vai falar com o Marcos, não, aqui. A ideia é que vocês, né, Marcos, que vocês venham participar conosco. Pessoal, um novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor, 100 anos depois, vale a pena você adquirir. AME Brasil, entra lá, coloca no site da AME Brasil, faça sua encomenda. Alan Della Bella, psicólogo, obrigado, Alan. Olha, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar mais próximo do Marcos. Eu acho que ele propiciou aqui ao nosso ambiente um estado de elevação do pensamento, naqueles altos níveis, né, de êxtase. E obrigado, Marcos, e volte sempre. Emily Munhoz, médica, psiquiatra, pensou, corta, não está dando cortar? Gotinha? Gotinha, sempre. Obrigado. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço ao Marcos também a presença, foi maravilhoso, nós aprendemos bastante. Marcos, agradecer mais uma vez. Marcos Vinícius, Russo Loures, é isso? Coisa boa. Mais uma vez, obrigado pelo livro, parabéns pelo livro, parabéns. E eu queria que você convidasse aos outros a participar conosco no programa da AME. E você, AME Osasco, e você. Obrigado mais uma vez, Marcos. Bom, eu que agradeço, fico absolutamente lisonjeado pelo convite de todos vocês. Foi uma manhã agradabilíssima, né? A gente aqui conversando sobre coisas que não são tão caras, né? E dizer que a gente tem que estudar, né? A gente tem que, né, estudar e meter a mão na massa, né? Caridade. Ser o fermento. Ser fermento, né? Tem que ser o fermento, a gente tem que transformar. O mundo está complicado, mas vamos transformar. E parabéns vocês pelo trabalho, isso é muito importante, e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Muito bem. Agradecer ao Carlos, pessoal, que está sempre conosco, nos ajudando, nos apoiando, e a você, que está sempre conosco aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Todo mês tem um vídeo novo, uma entrevista nova, e que você possa estar conosco sempre. Mi, agora eu quero dividir um pensamento com você. Eu acho incrível o ser humano reencarna na Argentina,
e a luz vai procurando ele, não vai? Você Você percebeu? Você vê? Quem Impressionante. está em casa não está entendendo nada. Isso é piada de bastidor, pessoal. Mas chegamos aqui 7h30 da manhã e o sol está procurando ele. É incrível. Tem Grande alguma doutor razão, Alejandro. né? Tem alguma razão. Talvez seja por ressonância, né? A luz interna, né? Deve ser. E eu cada vez mais indo para as trevas. Ressonância Você mesmo. encontrou uma boa perspectiva para entender o fenômeno. Pessoal, eu sou Adriano Marques, a gente encerra o programa. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e, claro, nos encontramos no mês que vem. Um abraço.